fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Ai, o outono, né, gente? Quem é que ama um outono? Quem é que ama um outono-inverno, uma hibernação, um momento de introspecção, de reconexão, de juntar suas coisinhas que você organizou e trabalhou durante todo o verão, como uma bela formiga. Se você fez isso, né, você também pode ter sido a cigarra que só cantou durante o verão inteiro e boa sorte. Mas assim, a gente também tem uma visão meio estranha de outono, inverno, enfim, crise climática, né, gente? Faz tempo que as coisas não são o que deveriam ser. O frio tem sido extremamente frio, calor, muito mais calor, chuvas fortes, enfim. Podemos falar mais disso em outros episódios, eu falo mais disso nas minhas redes no geral, mas aqui é uma coisa mais sofrida, né, gente? Vocês sabem, esse podcast é sobre isso, apesar de Apocalipse ter tudo a ver com crise climática. Mas enfim, somos um país tropical, então até a nossa percepção de outono e inverno é amplamente diferente. E é isso, se você tá no norte do país, você tem uma percepção de outono e inverno que eu não tenho. E se você tá bem ao sul do país, você vive o outono e inverno de uma forma que talvez eu nunca viverei aqui no sudeste. Apesar de aqui no sudeste a gente ter a sensação um pouco mais intensa até das mudanças de temperatura, do frio, etc. Eu estou muito feliz e empolgada, claro, pela festa junina, minha época favorita do ano, né? Nada melhor do que um frio para que quentão faça sentido. E olha que eu nem bebo, mas quentão eu bebo, porque enfim, icônico, né, gente? Mas além de estarmos no outono, eu pessoalmente também estou no outono. Estou no meu outono pessoal. Se você menstrua, você entende, ou deveria entender, supostamente deveria entender, sobre o seu ciclo menstrual, sobre as fases, né? Muita gente nem liga, eu não liguei por muitos anos. Durante muitos anos eu só era surpreendida com sangue em alguma época do mês, e aí era isso, eu ia arrumar absorvente, etc. Mas com o passar dos anos eu fiquei mais atenta. E Nathalie, o que minha menstruação tem a ver com o outono? Tem tudo, gente. Porque diferentemente de pessoas que não menstruam, os hormônios de pessoas que menstruam são um caos. É um pesadelo, gente. É um pesadelo, exemplo, eu acabei de sair da minha fase ovulatória, estou na minha fase lútea, né, que é basicamente o nosso chamado outono interno. A fase ovulatória é o meu verão, gente. A fase ovulatória é quando a pessoa que menstrua tá brilhando, os hormônios. Tipo, o corpo tá querendo reproduzir, então tua energia vai estar lá em cima, tudo vai estar lá em cima. Vai estar tudo, assim, preparado pra você sair. Você tá, assim, pro crime, sabe? Não só pro crime em maneiras emocionais, sexuais e etc. Mas assim, você tem disposição, você tem vitalidade, você tem força pra viver. E aí depois vem a sua fase lútea, que é o momento que eu estou vivendo, que começa a dar uma baixada nessa energia e o corpo começa a falar, agora a gente vai pegar as vitaminas que você tem aqui, as coisas que você se alimenta pra ser uma pessoa saudável, e a gente vai botar tudo no útero, porque a gente acha que você vai ajudar a gente e a gente vai fecundar algum óvulo. Só que não, meu amor, então eu tô na fase em que é isso. O sangue, né, que é basicamente o endométrio, que é, enfim, o interior do útero, cheio de vitaminas para esse suposto óvulo fecundado que não virá se tornar um feto, tirando aqui a minha energia de viver. Então, enfim, gente, triste. Triste quando seu objetivo não é Nathalie, mas por que você não para de menstruar? Por que você não toma isso, não toma aquilo? Gente, a minha família tem um sério problema com miomas hereditário. Então, assim, qualquer dose hormonal para além do que eu preciso ou devo pode vir a me causar problemas. Então, e assim, também nem seria uma opção para mim parar de menstruar, porque eu sou muito ruim com remédios e anticoncepcional é um negócio pesado. Eu já pensei, na verdade, em tomar anticoncepcional só porque eu lembro que quando eu era adolescente eu via as meninas tomando anticoncepcional e elas ficavam peitudas. Mas também pode dar muito espinha, então é aquilo, né? Escolhas, choices, o que eu quero escolher, peitos ou espinhas. Com certeza peitos, se eu pudesse escolher. Se alguém falasse, Nathalie, você quer ter peitos, mas pra ter peitos você teria espinha. Eu teria, com certeza, peitos. Espinha é muito de boa.
não ter peitos, pelo contrário, é mais difícil, vocês sabem que eu tenho essa questão. Mas é isso. Está frio lá fora, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Está frio aqui dentro, meu corpo está tirando vitamina de onde ele não deveria para alimentar esse feto imaginário que ele acha que vai aparecer a qualquer momento, mas não vai. Nossa, vocês sabem, né, gente? Eu sofro todo dia 10 horas antes de botar agulha nessa linha. Porque eu uso aqui pra fazer esses bordadinhos que eu faço enquanto eu falo com vocês aqui. Se você não tá vendo, tem que ver lá no Spotify, que tem a parte em vídeo, tá, desse podcast. Mas eu não uso a agulha certa, tenho que comprar uma agulha certa pra isso. Aí eu fico 1 hora tentando enfiar a agulha. Parece que eu não consigo, né? Mas aí, tipo, eu tô de óculos também. Mas é porque a linha é grossa, gente. Ah, quer saber? Eu não vou fazer nada hoje. É assim, gente. Chega um momento da vida, do mês, que você fala... Ai, eu não quero mais existir dentro de mim, sabe? E você acha que tá tudo dando errado e tudo te irrita. Mas, na verdade, se você menstrua, é o teu corpo. E, infelizmente, agindo contra a sua vontade e contra os seus ciclos capitalistas e produtivos, sabe? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como o nosso corpo, às vezes, age contra tudo que a gente quer e como a gente faz pra melhorar isso. E esse não é um podcast, um episódio que eu vou contar uma história bonita ou uma história que aconteceu comigo e aí lá no meio só vocês vão entender do que eu tô querendo falar, porque eu quero ser mais direta, quero muito falar sobre a minha trajetória com os remédios psiquiátricos e o cuidado com a minha saúde mental. E física também, né? Porque um tá próximo do outro. E como isso tem chegado finalmente ao momento de estabilidade. E pela primeira vez, talvez, eu esteja me conhecendo de verdade. Olha, sem um monte de traumas e sem um monte de problemas psíquicos que me impediam de ser quem eu era ou quem eu deveria ser. Então, basicamente é isso. Se você é uma pessoa que luta contra ansiedade, depressão ou alguma outra questão psiquiátrica, esse com certeza é um podcast pra você. Se você não é essa pessoa, mas tem preconceito, né, com pessoas que fazem uso de remédio psiquiátrico, assim como eu já tive, esse episódio também é pra você. E caso você, enfim, só queira me ouvir, enfim, esse episódio é nosso. Mas o meu investimento na minha saúde mental começou em 2017, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então eu fiz 9 anos agora, 9 anos de cuidado, e 9 anos que parecem que são 2. Tamanho, os altos e baixos e as aventuras vividas. Então, há 9 anos eu entendi que, infelizmente, no mundo em que vivemos, na constituição física e química do meu cérebro, naquele dado momento, eu não conseguiria existir de forma saudável sozinha. E aí eu fui procurar ajuda. Não, gente, faz 8 anos, tá? Eu contei 17. Ai, que burra, meu Deus, gente. Outono interno e outono externo. Vocês perdoem que ela fica ruim em conta de matemática. Em conta, óbvio que de matemática. Ela fica ruim em conta, gente, mil perdões. Mas então, 8 anos, fazem 8 anos que eu tô nessa busca de equilíbrio. E foi um processo muito difícil. Para começar, eu sempre tive muita resistência com terapia. Eu sempre tive muita resistência com essa ideia de psicólogo, quem dirá psiquiatra. E eu acho que tem muito a ver com a nossa geração, né? Vou fazer 31 anos, inclusive já, em maio. E eu sou de 94 e acho que pessoas dessa mesma fase que eu e mais velhas, inclusive, cresceram muito com a ideia de que terapia era a forma de arrancar dinheiro de rico, que terapia era coisa de quem não tinha problemas reais para lidar, de quem não tinha louça para lavar. E eu já ouvi essa frase de, terapia é louça para lavar, ao longo da minha vida e da minha adolescência várias vezes. E por mais que eu achasse isso bem tosco, mesmo naquela época, apesar de não ter acesso, entender que, gente, às vezes a vida é mais difícil para algumas pessoas, apesar de não ser uma pessoa que, acreditava ou pensava mal de quem fazia terapia quando eu era uma criança ou adolescente, algumas coisas a gente acaba introjetando. Então, inconscientemente, por não precisar e por não ter ninguém ao meu lado precisando, quer dizer, e não ter ninguém ao meu lado fazendo, mas com certeza estavam precisando. Se metade da minha família tivesse feito terapia quando eu era criança, olha, a gente ia estar tão bem hoje. Ou pelo menos ia estar com as coisas um pouco mais claras. Mas, enfim, eu não sei se você
já faz parte de uma geração ou de uma família que fala bem sobre transtornos mentais, que fala bem sobre saúde mental, em que você, na verdade, não tem vergonha de falar sobre essas coisas, vergonha de dizer que você precisa de ajuda. Eu acho que a gente tá vivendo um momento especificamente complexo em que, na verdade, agora há até um oposto, né? Em que a gente foi, na verdade, até para um outro lado, pelo menos na internet, claro, e a internet é uma bolha que não corresponde com a maior parte da experiência das pessoas na vida real, mas um momento em que, inclusive, ter um diagnóstico, ter um CID, sabe? Identificar algum tipo de transtorno mental te dá pertencimento, te dá uma sensação de, enfim, identificação. E não de uma forma superficial, mas de uma forma bem profunda. Tipo, nossa, esse problema que eu tenho a minha vida inteira e que eu achei que nunca fosse resolver é igual de várias outras pessoas. E várias outras pessoas lidam e vivem com isso de verdade. Então, poxa, não tô tão sozinho assim. E também existe o fato de, meu Deus, eu quero falar que eu tenho TDAH só pra ter alguma coisa pra culpar, sabe? E rir, e é o meu novo, eu sou de Áries, entendeu? Existem esses dois mundos, mas claro que os autodiagnósticos pra diversão e conexão e construção de comunidade digital tão longe de representar a experiência verdadeira, né, que as pessoas têm com reflexões sobre saúde mental e transtornos mentais. Então eu espero que você hoje já tenha esse espaço de segurança, de conexão com sua família, com amigos, ou pelo menos com pessoas que você possa conversar online sobre isso. Na minha época eu não tive muito e eu não percebia o quão mal eu estava e o quanto eu precisava, né? Na verdade, eu tive uma experiência bastante ruim a respeito disso. O meu pai era cobrador de ônibus em São Paulo, numa época que não existia bilhete único, sabe? Bilhete de metrô e de ônibus. Então as pessoas pagavam com dinheiro dentro do ônibus, né? E aí o cobrador existia pra de fato cobrar as pessoas, olha só. E aí eu era criança, a gente morava em São Paulo, a gente morava no bairro de Perus aqui. E ele fazia uma linha ali por aquela região bastante perigosa, uma linha que tinha muito assalto. E chegou uma época, eu era bem criança, eu devia ter uns 9, 10 anos, mas chegou uma época em, tipo, em 3 meses, eu posso estar trazendo essa estatística completamente errada, mas assim, em um período de tempo muito curto, ele sofreu 8 assaltos, sabe? Não, 6 assaltos. Acho que ele sofreu 6 assaltos. E aquilo deixou ele com uma síndrome de pânico absurda, porque é isso, assalto à mão armada, várias e várias vezes, naqueles momentos que você sabia que você ia ser assaltado, então... meu pai sofreu muito, 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 muito quando ele foi cobrador de ônibus. Inclusive, foi por isso que ele voltou pra Assis, que é a minha cidade natal, né? Que eu nasci, mas vim pra São Paulo muito cedo. E aí, depois de tudo isso que ele passa, a gente decide ir pra nossa cidade. Nessa época, eu era muito jovem, morando com meu pai. Vi ele se tratando, né? Com um psicólogo da empresa e etc. Ele tirou uma licença. Acho que ele passou uns 8 meses em casa e começou a se medicar. E eu lembro que ele tomava remédio tarja preta, era só isso que eu sabia, ou que eu lembrava, porque me falavam. E ele ficou muito, muito mal. Ele ficou, assim, em um estado vegetativo por muitos meses. Por meses eu não conseguia ver meu pai, ele só dormia. E eu tenho essa memória muito vívida de eu ir conversar com meu pai e ele não me responder direito. E eu não entendi, eu falava, poxa, isso é pra ajudar o meu pai, porque o meu pai tá muito mal por conta de tudo que ele sofreu no trabalho, mas ele também tá mal, então eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E anos se passaram, né? E os traumas da primeira, segunda, terceira infância, quarta, quinta, sexta, todos os traumas permanecem. Meu Deus, não tem uma infância que seja mais de boa pra calcificação de traumas no seu inconsciente. Não tem, gente, é isso. Aconteceu, marcou a criança. Por isso que eu morro de medo da maternidade. Prefiro adotar uma criança grande, porque eu acho que eu vou me sentir bem melhor resolvendo os traumas que ela já tem, cuidando do que ela já fez, do que sabendo que eu sou a responsável por tudo aquilo que aquele ser cru... eu sei, é um pânico, eu preciso mesmo tomar remédio também pra ser mãe, gente, porque olha... Bebê me deixa desesperada. Acho que porque eu sou a irmã mais velha, então eu já tive 2 irmãos mais novos que eu meio que cuidei, ajudei a cuidar, né? Pelo menos por uma parte. E, nossa, eu não consigo romantizar bebês. Eu não tenho aquela coisa de ver um bebê e achar fofo. Eu vejo um bebê e eu fico em pânico, porque
Gente, aquilo é tão vulnerável, aquilo é tão singelo, aquilo é tão aberto à destruição. Claro, por favor, se você tiver um bebê aí na sua casa, recém-nascido, um irmão, um filho, um primo, não me escute, ignore. Estamos bem, olha aqui, todos nós passamos por traumas e estamos bem, né? Tamo bem, tamo indo, tamo aqui, gente, pensando e tentando resolver a vida. Então, nenhum trauma, talvez nem quase uma parte, eu ia falar a maior parte, mas não é. Enfim, gente, vamos tirar esse papo, que eu sei que pode dar gatilho em muita gente, eu não quero trazer os meus gatilhos pra engatilhar vocês. Muito pelo contrário, esse episódio do podcast é sobre como a gente pode se ajudar, entendeu? Sobre como a minha experiência pode te ajudar e não te fazer ficar desesperado na frente de um bebê. Mas voltando, traumas de segunda ou terceira infância, não sei que infância é aos 10 anos. Já é pré-adolescência, gente, eu também não sei. Nos mudamos de cidade, a vida aconteceu, passei por grandes mudanças, depois passei por grandes mudanças de novo aos 17 anos voltando pra São Paulo, e aí foi que a coisa ficou séria, porque aí era a vida jovem adulta acontecendo, aí não tinha mais pai e mãe pra eu pedir ajuda, aí era eu por eu mesma, dando conta da vida, e é isso aí, amadureci muito, sou grata por esse período, morar sozinha, fazer as minhas coisas, foi importante demais, foi legal, mas, né, eu tava ali me vendo pela primeira vez em situações que eu não tinha controle e não tinha pra quem pedir ajuda. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com internet, mas eu suspeito que trabalhando com qualquer coisa, esses sintomas apareceriam. Eu comecei a ficar muito mal mesmo. Em 2017 é quando eu começo a perceber que talvez eu tava num quadro depressivo, ansioso, enfim, não quero entrar em detalhes, porque a gente não precisa disso, né, gente? Enfim, é duro, todo mundo sabe, quem vive sabe, mas foi quando eu comecei a me deparar com comportamentos muito ruins, sabe? De falta de alimentação, falta de autocuidado. Eu me abandonei, assim, eu não me sentia viva, eu não me sentia presente, eu me sentia em um estado anestesiado o tempo inteiro, ou num estado ansioso o tempo inteiro também. Eram fases. E aí, enfim, também não tô aqui pra falar sobre os meus diagnósticos nem nada, mas demorou pra eu ter coragem de pedir ajuda pra alguém, e acabei pedindo ajuda pra uma pessoa que na época nem me queria tão bem, mas sei lá, me indicou uma pessoa minimamente capacitada e funcionou. Né? Eu tive a minha primeira psicóloga, ali eu comecei a conversar com ela sobre como eu me sentia, as coisas que eu achava, sobre quem eu era, sobre os medos que eu tinha, e pela primeira vez eu vi que, enfim, a forma como eu estava escolhendo viver minha vida, sabe? Sei lá, pagar metade da minha adolescência que eu vivi em Assis e pensar em mim como uma pessoa que eu tava construindo ali só daquele momento dos meus 20 e pouco pra frente, porque era uma pessoa que eu me orgulhava, porque era uma pessoa que não alisou o cabelo, porque era uma pessoa que não tinha vergonha de ser negra, e naquele momento eu me sentia muito mal por ter sido essa pessoa que se deixou ser afetada, que se deixou sofrer com o racismo, e pra mim, como uma nova convertida aos movimentos sociais, ser aquela pessoa, era vergonhoso, sabe? Eu queria ser como aquelas pessoas, filhas de famílias militantes que nunca tiveram vergonha de quem eram e que nunca passaram por um processo de alisar o cabelo ou de se odiar profundamente ou que perceberam isso muito rápido, enfim. Era um momento de muita vergonha de quem eu era, porque eu tava com a minha cabeça meio consumida pela militância da faculdade, que consegue te dissociar bastante de quem você é. E naquela época eu tentei cortar laços com tudo que eu tinha que não era útil a mim, minha relação. Eu sempre falo isso, minha relação com a minha família também ficou muito ruim. Eu não conseguia falar com a minha mãe, falar com meu pai direito sem corrigir. Enfim, eu tava, recém-convertida na militância, na faculdade. E aquilo foi muito importante, claro, pro meu processo de autoconhecimento, pro meu processo de autodescoberta, pra construção de quem eu era e dessa nova autoestima renovada, orgulhosa e consciente das violências que eu sofri enquanto uma mulher negra, LGBT, jovem, interiorana e blá blá blá. Mas aí eu percebi que o eu, o subjetivo, o pequenininho escondido lá dentro, que te acompanha desde o seu 0 aos seus, 90, 70, 60, 100 anos de idade, é extremamente necessário e não pode ser apagado só porque ele não representa o orgulho que você quer ter de você mesmo e a trajetória que você quer contar que você viveu, sabe? E aí eu falei, tá, vamos ver esses traumas, vamos ver isso e aquilo. E comecei meu processo de resolução.
bem difícil, bem pesaroso, entendendo algumas coisas, entendendo a importância de olhar para algumas coisas que eu não queria olhar. E aí a gente passa a primeira época toda da terapia. Desculpa meu cachorro, gente, se eu ficar parando toda vez que ele fala alguma coisa, eu não vou poder continuar isso aqui. Mas parando toda vez, sabe, a gente passa por menos 1 ou 2 anos na terapia só falando sobre os nossos pais, sobre a nossa infância, sobre os nossos amigos e blá blá blá. Até começar a olhar pra quem realmente importa e onde tá o real problema, que é basicamente em você. Eu demorei bastante pra chegar nessa fase. E nesse primeiro momento, com essa primeira terapeuta, houve um momento muito importante pra mim, que ela disse que talvez eu devesse procurar ajuda psiquiátrica. E eu falei, ai, não quero tomar remédio. E saí correndo, desapareci e sumi, porque achei que remédio ia me deixar num estado vegetativo tal qual eu tinha visto, né, testemunhado quando eu era criança. E talvez aí, por saber inconscientemente que eu precisava resolver alguma coisa, que era algum desbalanço químico, e por estar estudando várias terapias integrativas, eu comecei a colocar bastante energia nisso, e foi quando eu comecei a usar muito a aromaterapia e os óleos essenciais como uma forma de dar conta disso, sabe? De dar conta dessa necessidade de equilíbrio e de centramento, de aterramento que eu sabia que eu precisava, que não tinha sido dito exatamente, ou você precisa disso, você precisa daquele remédio que faça isso, mas que eu conseguia minimamente observar em mim e saber que, enfim, tá faltando alguma coisa. Foi uma fase muito importante, foi uma fase em que eu tive muita autonomia, foi uma fase em que eu entendi muito e aprendi a me observar pra caramba, então foi uma segunda fase terapeutizada, voltada 100% pra dentro, sabe? Voltada... Enfim, vários de vocês acompanharam todo esse processo com o compartilhar dos meus conteúdos no YouTube, no Instagram, sobre aromaterapia principalmente. Foi uma fase em que eu me conectei muito comigo, que eu me conectei muito com a minha espiritualidade também, mas que eu entendi que aquilo eram ferramentas fundamentais, mas que às vezes, talvez, teriam um limite. Só que eu falei, vamos tentar indo assim até onde eu conseguir. E nesse período eu também contei com terapeutas muito legais, que eram mais parceiras e amigas e mentoras. E nesse período eu também contei com pessoas muito importantes para mim, que eram mais como mentoras do que como terapeutas mesmo. Mulheres fodas que me ensinaram a entender mais sobre a minha psique, me ensinaram a entender como trazer a aromaterapia e outras terapias integrativas para dentro de mim, para resolver e sanar alguns problemas que eu tinha. E, enfim, sou muito grata a elas até hoje por isso. Só que aí é isso, eu senti que havia um limite, havia ali uma incapacidade de ir mais fundo sozinha, né? Eu precisava me aprofundar para resolver coisas maiores, mas eu sabia que seria uma viagem e tanto, e eu comecei a perceber que existiam coisas que eu, com as ferramentas que eu tinha, não conseguiria mais resolver sozinha. Nesse momento eu procuro uma segunda psicóloga indicada também, e o casamento acaba sendo bastante perfeito, porque ela entende muito a área que eu trabalho, ela entende muito das dores que eu sinto, e ela conseguiu direcionar muito rápido, talvez, esses esforços que eu já tinha tido e que eu já vinha tendo, né, ao longo desses anos, com os novos objetivos e os contornos da minha vida, né? Como que eu vou adequar, sabe? A gente conseguiu adequar de uma forma até que rápida, pensando em todos os outros anos que eu já tinha usado, gastado, muito, investido, mas gastado, né? Escolha de palavras aqui bem específica. Mas que eu tinha investido em terapia, então a gente conseguiu rapidamente ser bem utilitarista, então... aquilo que eu senti que eu queria consertar rápido para produzir mais, para fazer mais, para ser mais criativa, para me abrir para as pessoas de novo, porque eu estava muito ferida, por uma série de motivos eu consegui fazer. Então, os primeiros anos com essa nova terapeuta, depois de já conhecer os processos terapêuticos, né, vários deles, foi muito útil para mim. Até de novo eu começar a perceber que existe um ponto em que a utilidade acaba. Eu falei sobre isso no Engatilhadas, um programa que eu gravo na Dia TV, e você pode assistir toda quarta-feira às 8 horas da noite ao vivo. Eu tenho falado muito sobre as minhas conversas na terapia, porque vários dos assuntos que a gente tem tratado no programa são coisas que eu lido, né, na minha terapia há muito tempo. Enfim, eu sempre falei isso, e as pessoas têm falado, nossa, a terapeuta da Nathalie é isso, incrível, e ela realmente é incrível. Mas eu acho que eu justamente agora tenho tanta clareza sobre esses processos que eu passei e consigo verbalizar, porque eu finalmente estou chegando em um lugar
equilibrado e saudável. Então eu consigo olhar para aquilo e entender os processos, sabe? Que tiveram início, meio e talvez agora estão tendo um fim. Não um fim, mas uma resolução, sabe? Porque é isso. Trauma não tem fim, meu amor. Trauma tem ressignificação na sua mente. Ele não some. Ele só se transforma em uma ferramenta, em um traço de personalidade ali mais aparente que você sabe que você tem agora. E é isso, sabe? Não vai embora. Você só consegue enxergar melhor e às vezes dá uma contornada pra não deixar aquilo te bater e parar todas as vezes que ressurgir a superfície. E aí no Engatilhadas eu falei muito sobre esse processo de querer falar mais ainda sobre trabalho, depois de muito tempo já falando sobre trabalho, falando sobre produtividade, e a minha terapeuta falar que é isso. A produtividade não necessariamente serve ao mercado, a produtividade não necessariamente serve ao capitalismo. E aí nesse episódio eu falo justamente sobre o momento em que eu continuo nessa linha produtiva e eu falo pra minha psicóloga, quero produzir mais, quero fazer mais, quero ser mais. E aí a gente começa a conversa, tá, mas pra quê? Sabe? Será que você já não tá produtivo o suficiente, ou você já não fez o suficiente? E agora, inclusive, você não tá lidando com os problemas de, enfim, ter sido muito produtiva nos últimos anos e não ter olhado para essas camadas mais profundas que a gente não quer olhar, para esses problemas que têm raízes mais enfincadas no seu inconsciente e que, enfim, você precisa lidar. Ou você vai voltar sempre para os mesmos ciclos, para ter os mesmos problemas, os mesmos traumas voltando à superfície todas e todas as vezes que situações que lembrarem a ele surgirem. E não tem como controlar a vida, sabe? Essas coisas vão voltar à superfície, você não tem como ocultar. Você desenvolve ferramentas para conseguir existir melhor, então é isso. Eu, hoje em dia, sofria de algumas coisas que antes de 2017 ou 2017 eu também sofria, mas dessa vez eu não fico 2 semanas apagada, sabe? Eu não durmo horas e horas, 12, 48 horas. Eu vejo o problema, eu lido com aquele sentimento e eu consigo agir. Mas é isso, eu tô agindo em cima dele, então o que eu tinha pra fazer de utilitário em cima desse trauma já foi feito. Ele já não me destrói, mas é isso. Todas as vezes que alguma coisa rememora uma situação ou traz de volta esses sentimentos, isso não tá resolvido em mim, e isso ainda me bate. Então será que não é melhor tentar parar de me transformar em uma máquina que contorna muito bem as suas sombras e começar um processo de mergulhar nelas e entender o porquê delas e o que elas têm a te ensinar e porque elas voltam o tempo inteiro para falar, olha, eu ainda tô aqui, por mais que você tenha aprendido como superar a mim, por mais que você... Não superar, por mais que você tenha aprendido como contornar, como seguir a despeito de mim. Por mais que você tenha entendido que eu sempre vou voltar, eu ainda estou voltando por motivos. Então, que tal olhar? Enfim, aí eu comecei essa fase mais difícil na terapia e que novamente veio com um pedido de olhar para, né, a psiquiatria como esse suporte necessário, justamente porque existe, para além de todos os traumas e sentimentos e emoções e dores psíquicas, existe ali um desequilíbrio químico, existe ali anos e anos de lidando com ansiedade principalmente, em que o seu corpo aprende a existir no modo luta ou fuga, em que o seu corpo aprende a produzir hormônios mais ligados ao estresse, mais ligados ao medo, porque você está sempre esperando o pior, porque você está sempre esperando, se preparando para aquilo que nem vai acontecer, mas na sua mente já é uma realidade. É isso, existe um desbalanço químico que pode não ser seu, mas também pode ser seu. Enfim, não se sabe, mas que ao longo dos anos, dado o seu quadro, se agravou, né? De repente o corpo não produz mais os hormônios positivos, os hormônios da felicidade, os hormônios da disposição da forma como ele deveria. Porque as pessoas esquecem disso. Na verdade, não esquecem disso. Eu acho que as pessoas simplificam. Ah, você é o que você come. Não, você é muito mais do que você come. Não é uma questão só de engordar ou de emagrecer, da pele ter espinho ou não, de você, enfim, estar com anemia ou não. O teu corpo se adapta, a tua mente se adapta. Você tá ali num estado em que, se você pensa as mesmas coisas todas as vezes, você naturalmente vai para esse lugar de pensamento sempre que situações parecidas surgirem. E que isso, querendo você ou não, vai agir diretamente
no físico, no biológico. Se eu tenho muito, muito medo, às vezes, e não olho para isso, eu vou começar a ter medo sempre. E ter medo sempre, por mais que esses perigos só existam na sua imaginação, só existam no abstrato, não muda muito para o seu corpo. Você ainda assim vai entrar no modo luta ou fuga. Você ainda assim vai ficar esperando o pior e agindo a partir desse pior que sim, não existe. Mas para o seu cérebro, essa não é uma realidade. O corpo é o seu próprio universo. O cérebro, para ele, é a sua totalidade. Ele se conecta com outros universos para reprodução. Ele se conecta com outros universos para proteção, para alimentação. Para ele, se os seus medos e obsessões forem constantes e frequentes, ele vai entender que aquele é o estado em que você está, por mais que ele só seja fruto da sua ansiedade e do seu pensamento negativo e repetitivo. O teu corpo não vê diferença. Então, eu entendo que muitas pessoas têm rigidez com o tratamento psiquiátrico ou com remédios psiquiátricos, justamente porque é isso, mano, mas tá, todo mundo tem ansiedade, aí do nada tem que tomar remédio. Não é porque a gente imagina que não é real, sabe? Não é porque não é porque a tua ansiedade ou a tua depressão tá na área do pensamento que ela não interfere diretamente na sua saúde física, muito pelo contrário. A doença também é psicossomática. A doença física também acontece pelo adoecimento emocional. Você não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Então, entender que naquele momento eu precisava de uma ajuda para ajudar o meu cérebro, para ajudar o meu corpo a me remover de um estado imaginativo e ansioso que afetou o meu biológico, foi importante para mim. E eu entrei nesse processo de tratamento psiquiátrico com muito medo pelas experiências que eu tinha visto quando eu era criança, mas também com muito medo porque, enfim, a gente vê um monte de gente tomando remédio e mais doido que todo mundo, entendeu? Então eu ficava, gente, no Twitter eu tô lendo umas coisas que, assim, não parece muito legal também. É um povo que não tá bem. E aí eu falei sobre todos esses medos e a minha psiquiatra, felizmente, é uma pessoa muito capacitada e teve a delicadeza de fazer as coisas muito aos poucos. E esse muito aos poucos é doses bem pequenas no início, testar de acordo, ficar bem atenta a mim. Eu acho que existem hoje profissionais e processos que começam do dia pra noite e é muito fácil dar errado. E tanto a minha psicóloga quanto a minha psiquiatra falam que esse processo tem que andar em conjunto. Então, eu sei que às vezes você vai estar ouvindo esse podcast e que você nem trata a sua ansiedade ou sua depressão, enfim, ou qualquer outro transtorno que você tenha, e você fala, meu Deus, então eu vou pedir o contato da psiquiatra da Nathalie, ou então eu vou ir atrás de uma psiquiatra e ela vai me medicar um remédio. Não, é um outro processo. Porque é um processo em que você percebe que existem coisas que vão te deixar instável, que existem coisas que vão te deixar ansiosa, que existem coisas que vão tirar a sua paz, e que essas coisas às vezes são contornáveis, ou que essas coisas às vezes são externas a você. Então eu sei que eu vou experimentar instabilidade de humor, que eu vou experimentar ausência energética ou de disposição ao longo do mês, porque, enfim, é o meu ciclo menstrual. Como é que eu vou saber a diferença? Eu vou saber a diferença me observando. Eu vou saber a diferença entendendo que, putz, tá, então eu tô aqui na minha fase lútea, é uma fase que a minha energia tá assim. Putz, mas eu tô meio chate mesmo, eu tô meio tristonha. Tá, mas eu tô meio tristonha e isso está sendo intensificado por essa fase física e biológica. Então eu vou esperar isso passar, vou esperar os meus hormônios se equilibrarem e vou entender se esse quadro, se esse sentimento segue continuando. Putz, não continuou, minha disposição voltou, tô bem. Tá bom, é isso. Eu não sou uma máquina, eu tenho altos e baixos, faz parte do processo natural. Enquanto uma pessoa que menstrua conectada com as minhas luas internas, ou seja, com o meu ciclo menstrual, entendo também de um ponto de vista mais esotérico, porque aí vocês sabem que a mãe vai fundo, né, gente? Óbvio que eu não ia ficar só na parte menstrual. E aí fui pra mandala lunar também, e aí eu tô com as minhas luas internas conectadas com as minhas luas externas, então é isso, a gente tá em tempo de lua nova, inclusive agora é lua nova, a gente tá em tempo de lua nova, de criatividade, etc. Então é isso, eu estou disposta, sendo eu uma pessoa afetada de forma bem esotérica pelas forças planetárias, estou eu aqui com uma mínima disposição ao criativo, com uma mínima disposição ao novo, mas talvez com pouca disposição física para fazer isso. Então, faz sentido talvez eu sentar e planejar e não fazer, sabe? Não botar a mão na massa. Fazer
demorar bastante, esse período em que eu me dediquei muito a terapias integrativas, a autoobservação, a esses conhecimentos fora, principalmente da medicina ocidental, né, a entender um pouco mais de medicina tradicional chinesa, de Ayurveda, sobre as coisas que a gente come, tipo, eu preciso disso? Não preciso disso. Mas foi importante pra mim, porque eu entendi que várias coisas interferem na minha saúde, nos meus estados físicos e emocionais. A comida que eu como, as coisas que eu vejo, as coisas que eu faço. Nossa, Nathalie, então significa que você sabe fazer tudo bem, come bem e vive bem? Claro que não, gente. Mas, inclusive, eu sei agora que quando eu tô na merda, eu olho a minha alimentação, ruim. Eu olho a minha rotina de sono, um lixo. Tá. Então, aí eu vou culpar a minha ansiedade ou eu vou culpar os meus hábitos? Pelo caos mental que eu tô vivendo? Talvez aqui eu possa culpar os meus hábitos. E esse não é um processo rápido, né? Aí exige que, então eu vou arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Eu vou alinhar o meu sono, eu vou me esforçar muito na minha alimentação, eu vou tentar fazer alguma coisa física, porque somos carne perecível. E quando eu entender que isso aqui resolveu uma parte, eu entendo a que cabe a outra, aonde está o outro problema. Quem é o setor responsável por esse caos emocional e físico que tá acontecendo? Tipo, aí eu vou lá no cérebro. Cérebro, você tá bem? Tá dormindo bem? E a melatonina tá ok? A melatonina, tamo bem, tamo aqui equilibrando, ciclos dando certo, a gente tem sono quando anoitece, a gente fica, eu sou noturno. Eu não acredito nisso, tá bom, gente? Mas eu achava que eu era noturna até descobrir que era isso. Só tava muito tempo fazendo a mesma coisa, errada. E aí eu vou do estômago e falo, e aí, estômago, como é que você tá? Tá digerindo bem? Tá comendo bem? Tá saudável? Tá tendo tudo que você precisa, sabe? Eu amo aquele meme, gente. Não é um meme, é um quadrinho maravilhoso. Que é as células, né? Pedindo pro cérebro, falando assim, pro cérebro não, pedindo pros neurônios, não sei, é um raiozinho, eu não sei o que aquilo significa biologicamente, né, mas é um desenho fofo, e aí as células estão, por favor, um pedaço de pão, nós precisamos comer, nossos filhos, tipo os glóbulos vermelhos tentando lutar pela sua salvação assim, passando fome, como é que a gente vai lutar contra essa febre, contra essa doença, e aí, né, o soldadinho do cérebro fala, não, o cérebro disse que vocês já tiveram as cotas de ração de vocês, então trabalhem, hoje vocês só vão ter pizza, porque é isso que o cérebro quer. O cérebro quer pizza. E se prepare, porque nós teremos uma maratona de Mario Kart durante a madrugada. E as células, não, por favor, nós queremos comer. Eu amo isso, porque eu acho que anima muito o cérebro, o corpo, e mostra como é isso. A nossa mente, ela só deseja o prazer, ela só deseja existir, curtir, comer o que quer, e não necessariamente isso representa o que, enfim, todo populacho corpóreo quer, que é alimento de qualidade, exercício, saúde, entendeu? Se fosse bom eu ia querer. Não, gente, o seu cérebro é contra. O cérebro é elite, o cérebro é contra a revolução do proletariado, entendeu? Que é o corpo, porque é o corpo que faz o trabalho. O cérebro faz trabalho, óbvio, a gente só existe por causa do cérebro, óbvio, mas o cérebro quer prazer. O cérebro quer dopamina rápida, o cérebro quer ficar rodando no TikTok. O cérebro não quer te levar pra caminhar. O cérebro não tá preocupado se o intestino tá funcionando direito. O cérebro não tá preocupado se as fezes estão presas há 50 anos no seu estômago. Quem tá se fudendo é o estômago. Quem tá se fudendo é o corpo, sabe? Se o sangue tá cheio de açúcar do tanto de doce é porque o cérebro quer. E ele não tá nem aí com o que acontece da cabeça pra baixo. Então você não pode ouvir seu cérebro. Você tem que ignorar o seu cérebro e ouvir o seu corpo. Porque o corpo fala. Literalmente. Entender isso e trabalhar tudo isso foi um processo muito lento, que ainda é demorado. Mas eu consegui organizar e enxergar que esse problema que eu vivo hoje é resultado de péssimos hábitos, Esse problema aqui, essa ansiedade, esse medo, esse desespero, essa improdutividade é muito tempo de celular. Vamos diminuir o limite de tela. Mas isso aqui que não some. Isso aqui não some. Então isso aqui eu não tenho controle. Então é disso aqui que a gente vai cuidar na terapia e com ajuda psiquiátrica. Entendi. Então isso tudo aqui, existe a instabilidade, o medo, o desespero às vezes, o sono, a fome, o cansaço, a frustração, vai existir. Somos seres humanos complexos. Mas às vezes tem coisas que a gente perde o controle. E que por mais que a gente resolva tudo, não vai embora.
E é aí, quando você enxerga isso, que tudo faz sentido. E aí o meu processo de tratamento psiquiátrico foi a liberdade que eu precisava. Foi a salvação que eu precisava, porque aí eu consegui entender o que eu precisava mudar, que não dependia de mim, que não havia o que eu fizesse que contornasse. Nathalie, então você só tá querendo dizer que as pessoas só vão poder se salvar tomando remédio de forma nenhuma, gente. Pra começar, eu nem sou uma profissional da saúde, entendeu? Se você tá ouvindo isso aqui como conselho médico, sinto muito. Não sou uma profissional da saúde mesmo, sou uma podcaster ciência social, o que não tem nada a ver com saúde. Mas existem pessoas que, enfim, têm hábitos de vida ou que conseguem contornar esses desequilíbrios químicos mantendo outras formas de viver, sabe? Sei lá, existem pessoas muito saudáveis, existem pessoas que conseguem lidar com seus problemas de uma forma diferente. E é isso. Eu não. Infelizmente, eu precisei. Não infelizmente ou felizmente, enfim, não sei, gente. Eu fui muito sugada pela sociedade capitalista produtiva, então eu precisei dessa ajuda. E o processo começou há uns 2 anos e meio atrás. E agora eu finalmente equilibrei as minhas dosagens de remédio. Isso me deixou muito feliz, porque eu realmente, pela primeira vez em muitos anos, tô vendo quem eu sou sem aquela partezinha que eu não consigo mudar, que eu não consigo resolver, por mais que eu me esforce muito, porque tá fora do meu controle, porque é o meu cérebro que simplesmente não dá mais conta. E que doido sabe? Eu ainda, tô nesse processo, né? Ele ainda tá acontecendo. Mas eu queria muito contar pra vocês aqui uma experiência positiva de alguém com remédios psiquiátricos, porque eu sei que muita gente tem resistência. Eu sei que muita gente é muito irresponsável com esse tipo de remédio. Você começa o seu processo com remédios psiquiátricos e ele exige o máximo de disciplina que você tem. E eu não sou uma pessoa disciplinada, então isso me prejudicou bastante no começo. Eu contei pra vocês, eu acho aqui no podcast, enfim, até que quando eu mudei de casa em abril do ano passado, eu passei por um processo natural de desmame do meu remédio, porque eu fiquei muito doente, e ele me causava muitos problemas no intestino. Enfim, talvez o único problema que o meu remédio me traga é intestinal. Mas é isso, quando eu tô bem, me alimentando bem, isso não interfere. Mas quando eu tô mal e muito doente, tipo, eu já não conseguia comer, vomitava toda hora, porque eu peguei H1N1 e depois minha sinusite muito inflamada, eu parei, aí eu fiquei 1 mês sem tomar remédio e, eu vivi um pesadelo, foi terrível, o processo foi um pesadelo, porque é isso, o desmame aleatório é muito violento. E aí dá a impressão de que, tipo, nada do que você fez e nada do que você resolveu cuidar até aqui adiantou, mas não adiantou porque você parou do nada. Então, assim, quando você tá falando sobre remédio psiquiátrico, você tem que começar o processo sabendo que você vai precisar ter muita disciplina. E muita gente começa a tomar remédio psiquiátrico porque alguém falou, porque alguém indicou, ou não vai mais na consulta. Sério, eu sei que é um processo caro, muitas vezes, então é necessário o mínimo de organização financeira ou de consistência, sabe? Você tem que falar pro médico que você tá falando que, olha, eu não vou ter dinheiro pra voltar sempre, eu só vou poder ter dinheiro pra voltar de 2 em 2 meses, me ajuda a fazer isso, me ajuda a entender como organizar esses valores ao longo do tempo, porque é um processo que exige comprometimento, que exige consistência de verdade. E eu digo isso por conhecimento de causa. No momento em que eu tive responsabilidade e consistência com os meus remédios, e isso era a coisa mais importante do meu dia, tudo mudou. E aí eu consegui melhorar, estabilizar a dose. E agora, tô pras cabeças, entendeu? Não agora, afinal, outonos internos e externos. E é isso, a gente não vai parar de ficar triste, a gente não vai parar de ficar decepcionada, a gente não vai parar de ficar ansiosa, a gente não vai parar de ficar com medo, a gente não vai parar de ficar cansada da vida. Mas você vai entender e conseguir enxergar por que você tá assim. E você vai ter a força pra levantar e mudar se você quiser. Sabe? Levanta e anda. Levanta e vai buscar ajuda. E claro, eu não sou profissional de saúde. Procure alguém pra te ajudar. Espero que tenha te ajudado. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.